Sabe quando a gente fala que toda profissão tem responsabilidade social? Pois é, isso não é só papo de faculdade ou discurso bonito de formatura, isso é real, gente. E quando essa responsabilidade ela é ignorada ou distorcida, o resultado ele pode ser trágico. E hoje é justamente sobre isso que a gente vai conversar, sobre um tema pesado, mas muito necessário, que é o papel do serviço social no nazismo. Nazismo, Adriano? Como assim? Sim, gente. Teve assistente social trabalhando junto com o regime de Hitler. E não foi pouca coisa não, viu? Mas calma lá. Antes de apontar o dedo, vamos entender o contexto, né? Vamos voltar para a Alemanha da década de 1930. O que tinha lá, Adriano? Um país destruído depois da Primeira Guerra Mundial, né? Cheio de crise econômica, desemprego nas alturas, inflação galopante e um povo desesperado por respostas. Foi nesse cenário caótico que o nazismo começou a crescer. E como todo regime autoritário, né, ele não cresceu sozinho. Ele se infiltrou ali em várias áreas da sociedade, como, por exemplo, escolas, igrejas, saúde, psicologia e também no serviço social. Quando Hitler chega ao poder em 1933, ele não queria só soldados, não. Ele queria moldar a sociedade inteirinha. E para isso ele precisou da ajuda de profissionais que pudessem aplicar na prática o projeto de limpeza social, né? De pureza racial do regime. E aí é justamente aqui que entram os assistentes sociais, profissionais que deveriam proteger os vulneráveis, mas que naquele contexto passaram a identificar, a isolar e até a colaborar com a eliminação dessas mesmas pessoas. A profissão foi cooptada, né? E isso é uma palavra forte, mas justa, verdadeira, para o contexto e para o recorte histórico. Muitos profissionais do serviço social, principalmente mulheres, que também eram a maioria na profissão por lá, foram treinadas e incentivadas a aplicar as políticas nazistas nos cotidianos das famílias, das comunidades, das instituições de acolhimento e até dos orfanatos da época, que esse era o termo mesmo, tá? Eram assistentes sociais que investigavam, por exemplo, se uma mãe solteira deveria ser esterilizada. Eram elas que decidiam se uma família era digna, né? Se merecia apoio do Estado. E o que era uma família digna, Adriano? Branca, ariana, heterossexual, sem doenças genéticas ou sem deficiência alguma, né? O resto era considerado o quê? Custo social, peso para o Estado, ameaça à raça. Essas políticas elas estavam ancoradas numa ideia chamada higiene racial, que hoje a gente já sabe que é uma pseudociência, né? Mas na época ela foi ensinada nas universidades, endossadas por médicos, né, psicólogos e até por assistentes sociais. A eugenia, gente, ela virou uma política pública e o serviço social virou ferramenta dessa política. Você tinha, por exemplo, os chamados escritórios de bem-estar do povo, que era onde os assistentes sociais atuavam ali diretamente, onde eles faziam visitas domiciliares, relatórios sociais, fichamentos, né? Tudo isso para quê? Para classificar as pessoas segundo os critérios nazistas. Pessoas com deficiência intelectual ou física, alcoólatras, homossexuais, judeus, ciganos, comunistas, eram todos considerados degenerados. E muitos, lógico, acabaram sendo esterilizados à força ou enviados para campos de concentração. E sabe quem ajudava a montar esses dossiês? Infelizmente, com muita vergonha eu digo, que eram os assistentes sociais. Um dos instrumentos mais perversos foi a Lei da Esterilização Obrigatória de 1933. Essa lei, ela permitia que o Estado esterilizasse qualquer pessoa que tivesse alguma condição considerada hereditariamente doente. Era esse o termo que eles usavam traduzindo, né? A decisão passava por um tribunal médico, mas os assistentes sociais tinham um papel central nela. Por quê? Porque eles que investigavam, que coletavam informações e muitas vezes recomendavam a esterilização, né? Alguns faziam isso acreditando no quê? Que estavam ajudando a sociedade, né? Outros talvez só estavam obedecendo ordens. Mas aí vem a pergunta incômoda, né? Até onde vai a obediência profissional? Qual é o limite ético? Durante o Terceiro Reich, mais de 400 mil pessoas foram esterilizadas à força, gente. E o número só não é maior porque a guerra acabou em 45.
Para além disso, milhares de crianças foram separadas de suas famílias. Por quê? Por não serem alemãs puras, né? E quem estava ali preenchendo formulários, escrevendo laudos e dando pareceres? Sim, os assistentes sociais. Isso tudo manchou profundamente a história da profissão. Na Alemanha, lógico, principalmente na Alemanha. Só que também levantou questões éticas que ecoam até hoje no mundo inteiro. Depois da guerra, rolou o julgamento de Nuremberg, lembra? Onde vários líderes nazistas foram condenados. Mas os profissionais de serviço social, em sua maioria, eles passaram impunes. Pouquíssimos foram responsabilizados, né? Alguns voltaram ao trabalho como se nada tivesse acontecido, né? Outros foram reintegrados ao serviço público nos anos seguintes, né? Foi como é que eu vou dizer? Foi como se tivessem sido só peças do sistema mesmo. Mas a verdade é que sem essas peças, o sistema não teria funcionado tão bem. E aí a gente precisa falar de uma coisa muito importante. Neutralidade profissional não existe, gente. O serviço social, quando se diz neutro, muitas vezes ele está servindo ao poder dominante, né? Isso vale ontem, isso vale hoje, isso vai valer sempre. Na Alemanha nazista, a falta de posicionamento ético transformou a profissão em ferramenta de opressão, né? Mas esse alerta vale também para hoje. Vale para quando a gente, por exemplo, finge que não vê o racismo estrutural, né? Vale para quando a gente acha que pobreza é culpa do pobre. Vale para quando a gente julga a mãe solo, o usuário de droga, o adolescente infrator, né? Vale quando o assistente social ele vira fiscal do Estado ao invés de defensor dos direitos. Então essa história do nazismo é um exemplo extremo. É uma extrapolação. Mas ela escancara como o serviço social pode ser manipulado se não tiver uma base crítica e um compromisso com a justiça social. E por isso que hoje no Brasil, o nosso projeto ético-político, ele defende justamente luta contra todas as formas de opressão, de preconceito, racismo, machismo, LGBTQIAP+fobia, capacitismo, classismo, né? Por quê? Porque a gente aprendeu com dor o que acontece quando a profissão se afasta disso. Também não dá para esquecer que essa mancha do passado foi o estopim de muitos debates que transformaram o serviço social nas décadas seguintes. Na Alemanha, por exemplo, a profissão ela passou por um processo de desnazificação. E isso, muitos cursos foram reformulados. Ou seja, a formação passou a incluir disciplinas sobre ética, sobre direitos humanos, sobre responsabilidade social. No Brasil, a gente teve a virada dos anos 80, né? Com a construção do nosso novo Código de Ética, né? A Lei de Regulamentação da Profissão na década de 90, que alinha a prática ao quê? Ao compromisso com os direitos da classe trabalhadora. Então, quando a gente fala que o assistente social ele precisa ter um projeto de sociedade, que precisa estudar política, que precisa entender estrutura social, não é exagero, gente, não. É sobrevivência ética da profissão, é memória histórica, é respeito com quem foi vítima de um sistema que usou o serviço social para oprimir. Essa conversa aqui é dura, gente. Eu sei que é, mas ela é necessária. Por quê? Porque a gente vive num mundo que ainda flerta com o autoritarismo, né? E tem muita gente aí dizendo, inclusive, que direitos humanos é coisa de bandido, que quem não trabalha tem que morrer de fome mesmo, né? Que tem que acabar com os gastos sociais, que quem vive de Bolsa Família é vagabundo, né? São esses discursos que abrem as portas para o horror. E o papel do serviço social é justamente fechar essas portas para quê? Para erguer pontes, para proteger os vulneráveis e nunca, jamais se calar diante da injustiça. Então o que aconteceu na Alemanha nazista com os assistentes sociais não pode ser esquecido nunca, gente. A gente tem que lembrar, a gente tem que estudar, a gente tem que discutir, a gente tem que denunciar. Para quê? Para que nunca mais se repita. Porque quando o serviço social ele vira braço de opressão, ele traz sua própria razão de existir. Eu sei que não foi um vídeo fácil de ver, gente, porém, muito necessário, tá? Então, compartilha, comenta. Se você ainda não é inscrito ou inscrita, se inscreve no canal e vamos continuar sempre trazendo reflexões necessárias para a profissão, tá bom? Fui.